Bem, vamos dar início, tá? Antes de iniciar no conteúdo propriamente dito, queria te perguntar se você conseguiu evoluir, se as coisas estão caminhando dentro da atividade associada ao trabalho, enfim, se o seu tema já para você está mais claro, o que é que você vai fazer efetivamente. Ouviu, Marianes? Alô, tá ouvindo ainda? Sim. Enfim, com relação à última conversa que nós tivemos na aula passada, você conseguiu evoluir no seu trabalho, no sentido de ter um entendimento? Acho que eu até te mandei um paper, né, sobre alguma coisa associada à inteligência artificial, usando visão computacional, né, para análise da saúde baseado em comparação, né, de imagens de plantas, enfim. Então, seria importante que você deixasse bem claro, né, qual vai ser a sua proposta, o que você vai fazer com aqueles dados dentro de uma dimensão de usar o dado que você vai gravar na nuvem, né, que seja um dado que possa ser aplicado, por exemplo, na análise preditiva, nesse caso específico de saúde, ou de uma outra funcionalidade que você idealize dentro do seu trabalho. Então, seria importante que isso ficasse claro, né, para que você consiga, de fato, construir um digital twin, né, especificar um digital twin para o campo de aplicação que você escolheu, que seria chamar de agricultura 4.0 ou de internet das coisas associado à agricultura, né? Enfim. Bem, como hoje no Brasil, teoricamente, existe um feriado, que não é feriado, mas na UNB não é feriado, mas talvez os demais alunos estejam usando como feriado, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui à apresentação que nós estávamos vendo anteriormente. Aí, posteriormente, os demais que desejarem, né, poderão assistir às aulas, né, gravadas e o conteúdo gravado. Bem, então, na aula passada, eu estava falando sobre a ISO 23247. Então, apresentei, citei, melhor dizendo, as 4 partes que definem, né, esse framework de Digital Twin para manufatura, né, que a gente está chamando de ISO 23247, uma visão geral e princípios gerais, arquitetura de referência, representação digital dos elementos de manufatura e troca de informações. E parei mais ou menos, né, nessa transparência, onde nós temos aqui, né, as fronteiras que definem o framework proposto, né, de Digital Twin. Nós temos essas camadas, né, desde o ativo físico até o nível do usuário. Tem uma camada intermediária que nós vamos começar a conhecer os protocolos utilizados, né, para coleta de dados e controle de dispositivo. E depois uma camada
onde nós vamos definir os elementos funcionais e as análises que nós vamos fazer visando o desenvolvimento de negócios, né? E esses negócios dentro daquela filosofia de produto-serviço. Então, vamos explorar alguma funcionalidade associadas ao ciclo de vida do nosso produto, dentro da visão de Digital Twin. Então, nós vamos explorar um domínio específico, uma funcionalidade específica, e associado a essa funcionalidade, nós teríamos um negócio específico, né? E o usuário no final aqui que receberia e teria acesso remoto, né, a essa plataforma que provavelmente estaria sendo executada na nuvem. Bem, então aqui no ativo físico, né, até chegar na camada do usuário final, né, na camada de apresentação das tomadas de decisão que vão ser feitas, né, dentro da nossa plataforma, é necessário especificar uma série de componentes, né, então é o que mais ou menos essa norma define, né, em termos da parte 1, né, da visão geral e princípios gerais da nossa proposta, da proposta da norma, né? Bem, aqui nós temos uma definição um pouco mais detalhada, onde a arquitetura de referência é apresentada e essa arquitetura de referência começa a receber uma série de nomes, uma série de especificações associada à visão funcional para a definição dessa arquitetura de referência. Anteriormente, né, nós tínhamos apenas uma visão geral e alguns princípios, né, então definição dos termos, definição de toda a nomenclatura que vai ser utilizada, né, sem entrar ainda nos detalhes associados aos elementos funcionais, né, e a visão funcional que está presente na nossa arquitetura. Bem, então, esta parte de interface com o usuário, né? Então, aqui nós temos uma entidade do usuário Digital Twin, que ele chama de DTUE. Então, aqui esta entidade, né, vai desenvolver as atividades, né, de elementos funcionais de interface do usuário. Então, aqui eu vou ter, né, uma camada de apresentação de dados, né? Apresentação dos nossos modelos digitais associados às nossas funcionalidades que nós vamos explorar. Então, essa entidade do usuário, né, que nós temos aqui, vai cumprir, né, uma interface do usuário associado, né, especificamente a uma entidade funcional. Então, essa entidade funcional, que nós estamos vendo aqui, vai estar associada com as funções que vão ser implementadas na nossa plataforma digital Twin, né, associado ao nosso ciclo de vida do produto. Então, aqui, aqueles elementos começam a ter, né, uma especificação em termos de nomes, ok? Então, nós vamos ter definições como, né, o domínio da manufatura física, ou seja, a gente tem um ciclo de vida do produto, e qual é o domínio? Domínio de projeto, domínio de fabricação, domínio de montagem, domínio de inspeção. Então, nós temos que definir qual é o domínio associado, né, à funcionalidade de Digital Twin que nós estamos criando. Bem, então, esse domínio, né, a gente vai ter aqui uma série de recursos físicos, né, de ativos, que são esses PMEs, elementos de manufatura física. Então, todos esses elementos de manufatura física são os ativos de chão de fábrica.
Então, nossas máquinas de comando numérico, nossas máquinas de prototipagem rápida, nossos robôs, nossos AGVs, veículos de movimentação de materiais, nosso sistema de armazenamento e recuperação de materiais. Então, são todos aqueles elementos físicos, né, ativos, que estão dispostos no nosso chão de fábrica. Então, isso aqui a gente chama de elementos de manufatura física, ou simplesmente PMEs, como está colocado aqui. Bem, então, a partir destes elementos de manufatura físicos, né, que na visão da indústria 4.0 a gente chama de componente de indústria 4.0, né, ele vai ter que ter um canal de comunicação e vai se comunicar com um elemento que é o nosso coletor de dados, associado, né? Então, eu vou fazer a coleta de dados, então vai ter uma coleção de dados. Então, aqui eu vou ter um sistema computacional, um concentrador de dados, um equipamento que vai permitir, né, este interfaceamento com o meu elemento de manufatura físico. Nem sempre o meu elemento de manufatura físico vai conseguir comunicar diretamente com os níveis hierárquicos superiores. Então, muitas vezes, eu vou ter que utilizar aqui, né, um equipamento que vai ser especializado em coleta de dados. Que aqui eu vou usar um determinado protocolo de comunicação. Já foi mencionado anteriormente, o MQTT, né, MT Connection, MT Connect, melhor dizendo, OPC-UA e outros protocolos de comunicação que nós poderíamos utilizar para obter, né, do elemento funcional, né, um dado que seja relevante e que vai ser utilizado dentro da nossa plataforma Digital Twin, que vai ter uma determinada funcionalidade que vai ser explorada. Bem, então, isso aqui seria uma arquitetura com essas 4 camadas, ok? Até chegar no nível de usuário. Então, nós temos aqui troca de informações dos elementos funcionais, garantia dos dados dos elementos funcionais, segurança associada aos elementos funcionais e entidade de sistemas cruzados dos nossos elementos funcionais. Então, é a terminologia, né? Então, essa terminologia ela é especificada, ela é definida dentro desse modelo, né? Desse arcabouço aqui, definido pela parte 2, né? Desta arquitetura de referência da nossa norma. Bem, aí depois nós vemos, não, um outro nível, que é a representação digital dos elementos de manufatura. Então, aqui, eu vou agora visualizar, né, para cada elemento de manufatura. Bem, então, primeiramente, vamos caracterizar quem são nossos elementos de manufatura. Então, lá no chão de fábrica, né, o elemento de manufatura físico, nós temos a modelagem das pessoas, pessoal, equipamentos, materiais, processos, ambientes, produtos. Então, esses elementos de manufatura física pode ser desde uma pessoa, o processo como um todo, uma máquina específica, um produto, enfim. Então, nós teríamos aqui o mapeamento, né, a identificação de cada um desses elementos de manufatura que nós vamos modelá-los nós temos aqui uma representação
digital na visão de informação, associado a informações dinâmicas e estáticas de cada elemento de manufatura. Então, o modelo das pessoas, dos equipamentos, dos materiais, processos, facilities, o ambiente e o produto propriamente dito. Ok? Bem, aí, neste nível, né, a gente está focando nesta modelagem dos nossos ativos, que vão de pessoas até produto. Ok? Então, obviamente, uma pessoa não consegue se comunicar diretamente com a nossa plataforma, né, de Digital Twins. Então, ele vai precisar de um ambiente de coleta de dados. Então, eu vou ter que interfacear, dar condições de que a pessoa entre com dados, forneça dados, né, associados, ou então que ele tenha um RFID ou um outro tipo de rastreador que permita rastrear seu deslocamento no chão de fábrica. Então, nós temos sempre a necessidade, né, de elementos como pessoas, por exemplo, ou de equipamentos mecânicos, né, incluir alguma hardware, né, com capacidade de comunicação para publicar os dados, né? Então, isso pode ser feito até mesmo com o uso de um aplicativo em um celular. Então, isso aí também estava presente lá no modelo da indústria 4.0, quando a gente estava definindo os nossos ativos. Então, se o nosso ativo não tinha capacidade de publicar dados diretamente, nós poderíamos publicar esses dados usando um aplicativo em um celular, como é o caso do trabalho da ANA, né, associado à autoleitura de medidores de energia e de água. Então, o medidor de energia e de água não é um smart meter, ou seja, ele não tem um microprocessador com capacidade de comunicação. Então, nós estamos utilizando, né, um coletor de dados, que no caso é um software instalado em um celular, e através da pessoa, né, do usuário final, ele vai apontar esse celular para o dígito do medidor, e o software embarcado no aplicativo vai fazer toda a parte de processamento de imagem, inteligência artificial, e fazer a autoleitura automaticamente, e publicar esses dados na nuvem. Ok? Bem, então, todos esses elementos, né, que cobra essa parte 3, representação digital dos elementos de manufatura, nós vamos criar uma réplica digital, né, que é o meu gêmeo digital, dentro do nosso framework. Ok? Então, nós vamos pegar cada um desses elementos e reproduzi-lo digitalmente dentro do nosso framework. Então, aqui já é um trabalho mais próximo do trabalho, né, segundo que eu oriento, né, que é o do João, onde nós temos o nosso elemento de manufatura físico, é um equipamento da Haas, né, aquele centro de usinagem Mini1000. Então, nós vamos, né, utilizar um sistema de coleta de dados, né, usando alguns protocolos de comunicação, canais de comunicação, protocolos TCP/IP, né, que vão interfacear com esse equipamento através de uma interface serial. E lá na nuvem, né, ou lá na nossa plataforma de Digital Twin, nós vamos ter um equipamento digital, que é o gêmeo digital, usando o WebGL. Então, os dados publicados pelo equipamento, através do protocolo MQTT, o MT-Connect,
né, que ele mostrou aqui na apresentação dele anteriormente, vão ser disponibilizados uma determinada taxa de amostragem para o nosso modelo digital. E o nosso modelo digital é um modelo em 3D desenvolvido em um WebGL, em JavaScript, que nós podemos visualizar dentro de um browser. Ok? Bem, então aqui, né, essa parte 3, fica responsável, né, pela representação digital de todos esses elementos do chão de fábrica. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou construir o modelo digital, né, de cada um dos meus elementos? Então, por exemplo, normalmente isso pode ser desenvolvido utilizando, né, um outro protocolo de comunicação, desculpe, uma norma associada à P242, que eu vou apresentar ela daqui a pouquinho, que ela permite a criação de modelos digitais e a representação, né, em um formato, que é a P242, que é uma evolução de várias normas, né, de modelos geométricos em 3D que foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas no projeto STEP, né, que é um projeto de modelagem de produto desenvolvido, coordenado pela ISO. Então, existe uma norma, por exemplo, essa P242, que especifica um formato de troca, né, de dados intercambiável que qualquer ambiente CAD, né, compatível com a P242, consegue ler. Essa P242, a edição 3, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, ela é de 2020. Então, não é todo software, né, que tem implementado este formato de troca de dados intercambiáveis, que é a P242. Mas, dentro do mundo, né, da ISO, né, das normas ISO, seria a forma de gerar esse modelo digital. Esse modelo digital, nós iríamos criar. Bem, mas um ambiente CAD, né, é ótimo para fazer a visualização, mas se eu estiver utilizando como interface de usuário, né, um browser, então eu vou ter dificuldade de visualizar usando essa P242. Aí eu tenho que usar um outro formato de dados, que seria, por exemplo, o WebGL, que é o formato de dados, né, que o projeto do João vai adotar para representar o modelo digital do nosso equipamento. Então, essa representação digital do elemento de manufatura, equipamento, no caso do João, vai ser modelo digital em um WebGL, para ser visualizado em JavaScript, né, em um ambiente web. Já no caso do projeto da ANA, né, nós temos aqui um equipamento, né, que é o medidor analógico de energia ou de água, né, que nós temos na nossa residência, e nós vamos utilizar, né, um mecanismo para fazer a leitura dos dados desse medidor, usando um aplicativo que é necessário que tenha assistência humana, né, para operar esse equipamento, melhor dizendo, este aplicativo. Então, eu vou junto ao equipamento, que é o medidor, né, inicio o meu aplicativo, aponto a câmera para a região de interesse onde existe os dígitos, né, do medidor, do visor, e a partir desse momento, né, o aplicativo captura automaticamente e armazena localmente na nuvem o valor dessa leitura. Ok? Então é a mesma coisa. Vamos identificar, né, o nosso elemento, não é um elemento de manufatura, né? É um elemento mais associado a Smart Grid ou
gestão de energia ou gestão de água, né? Mas é análogo. Nós podemos aplicar esta proposta de representação digital de elementos de manufatura, né? Inspirando aqui na norma do Digital Twin para a manufatura, podemos fazer algo análogo, né, para cidades inteligentes, para a agricultura 4.0. Então, você pode se inspirar nesse modelo e identificar os seus elementos que você está mapeando. Então, aqui, ó, o seu elemento de manufatura física, né? Não é elemento de manufatura porque é plantação, né? Mas você tem aqui um ambiente, né? Onde esse ambiente é o local onde você está cultivando as suas plantas, ok? Então, você pode identificar o ativo, né? Seria a planta, onde essa planta é fixada, né? Para fazer o seu crescimento, absorção de nutrientes, enfim, então todo este ambiente, o produto é propriamente a planta, então você consegue fazer uma analogia com a sua aplicação, com o seu domínio, que não é mais para manufatura, mas você consegue, né, identificar esses elementos e dar nomes específicos, né, já que o domínio é diferente. O domínio não é mais manufatura. Mas é possível, né, fazer essa identificação. Bem, então, tendo o modelo digital, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, dentro desse nosso framework na camada 3 aqui. Então, tendo o modelo digital, depois a gente vai explorar alguma funcionalidade na visão de simulação, na visão de análise preditiva, na visão de controle, de otimização. Então, nós vamos explorar alguma funcionalidade como negócio. Enfim, então, por enquanto, né, nós temos a arquitetura genérica, o modelo de referência, com a terminologia de cada um dos elementos, para cada uma das camadas, e depois nós vamos ter a especificação, deixa eu aumentar aqui, vamos ter a especificação dos nossos elementos de manufatura, do que interessa, dos nossos ativos. Né? E na camada 3, né, que é a camada da entidade da plataforma de Digital Twin, né, que ele chama de DTPE, nós vamos ter o nosso modelo digital. Esse modelo digital vai receber dados, né, vai ter a sincronização dos dados associados, né, ao nosso sistema de entidade de controle de device e coleta de dados. Então, eu vou ter aqui uma série de sistemas eletrônicos, né, ou controladores, ou dispositivos de internet das coisas, microcontroladores, que podem estar acoplados nos nossos elementos físicos. Né? Então, ele vai estar acoplado, vai ser um módulo do nosso equipamento, se esse equipamento nasceu dentro de um contexto de projeto de indústria 4.0. Se ele nasceu dentro de um contexto de indústria 3.0, um equipamento legado, nós vamos ter que incluir aqui, né, algum elemento para fazer a conexão com o equipamento, como a gente está fazendo lá no chão de fábrica, né, no projeto com o João, ou como nós estamos fazendo com o projeto com a Ana. Já que o equipamento é analógico, estamos usando visão computacional para digitalizar a leitura automaticamente. E no caso do João, o equipamento tem uma serial, tem um protocolo de comunicação da própria RAS. Então, vamos colocar um equipamento, né, que nos permita conectar, né, a máquina que está no chão de fábrica. Então, nós estamos colocando lá um Raspberry Pi, você vai usar um Arduino, e através desse equipamento
dentro de um contexto de internet das coisas ou internet das coisas industriais, nós temos acesso agora aos dados que aquele equipamento pode publicar. Então, basicamente, é isso que nós temos aqui na parte 3, e ela é responsável por esta representação digital dos elementos de manufatura. Ou, no seu caso, você vai caracterizar esta figurinha, né, para o mundo da agricultura. Então, você vai se inspirar neste modelo para descrever quem são os seus elementos, né, não de manufatura, e sim quem são os seus elementos de agricultura. Qual é o dispositivo de comunicação que você vai utilizar? Como vai ser o seu modelo digital? Bem. E, por fim, aqui, nós temos a parte 4, que define, né, a troca de informações. Bem, então, aqui na troca de informações, nós vamos ter um detalhamento de como vai ser a integração com o meu elemento físico de manufatura. Então, aqui eu vou definir os protocolos de comunicação. Então, eu vou usar TCP/IP, uma rede TCP/IP, ou vou usar uma conexão via RS-232, ou uma RS-485, como foi comentado pelo outro trabalho que deve ser executado na disciplina. Então, aqui eu tenho que ver qual é o canal de comunicação disponível no elemento de manufatura físico, né, e identificar a troca de informação por esse canal de informação. Então, nesse caso, né, vai ser aquela integração, né, previsto lá no modelo RAM 4.0, no eixo vertical. Então, nós tínhamos o ativo, e depois do ativo a gente tinha um módulozinho, uma camada de integração, que vai viabilizar essa troca de informação para a gente criar um mundo virtual. Por quê? Porque a gente vai obter esses dados e vai apresentar isso no nosso gêmeo digital. Bem, então essa informação que é adquirida neste nível, né, mais baixo, diretamente com a máquina, né, vai ser adquirido por algum tipo de sistema, vai depender de cada caso, né? Então, posso ter, por exemplo, um sistema do tipo RFID, de identificação dos elementos funcionais, né, que pertencem aqui ao meu chão de fábrica. Então, os produtos, né, que eu estou rastreando, o fluxo de materiais de produtos, a identificação desse fluxo de produto vai ser feito através de radiofrequência para o RFID. Então, cada produto vai ter um cartão RFID, ativo ou passivo, normalmente passivo, e eu vou ter, ao longo do chão de fábrica, né, leitores desses cartões para identificar e mapear a movimentação de materiais do chão de fábrica. Então, posso ter atuação, controle, processamento de dados, coleção de dados para histórico, enfim, então, todos esses elementos, né, que fazem parte dessas funções que eu vou cumprir, então eu vou publicar dados em tempo real. Vou publicar também dados visando histórico. Então, os dados de histórico vão para um banco de dados. Os dados de tempo real são processados no tempo real, então ele não é buscado do banco de dados. É mais ou menos o que eu faço lá com o sistema simples, né, de manutenção preditiva que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eu tenho 3 modos de funcionamento. Então, eu tenho 3 interfaces de usuário. Uma interface de usuário que está focada na questão do monitoramento em tempo real, para fazer as tomadas de decisão, de diagnóstico e prognóstico. Uma outra interface do usuário de histórico, né, que eu chamei de playback. Então, eu vou fazendo a coleção de dados ou armazenando no banco de dados. E quando eu quero ver a visão do histórico que aconteceu naquele
com aquela máquina, né? Eu seleciono a data que eu quero que inicie a publicação dos dados do meu banco de dados, que eu fiz a coleta de dados e armazenei nos históricos. Ou então, se eu for trabalhar, né, em otimização, né, em simulação de disparo daquelas regras. Então, eu tenho uma outra interface de usuário que vai disparar as ações de simulação. Então, cada uma dessas interfaces do usuário, elas vão conectar, né, com essa parte que está em azul aqui, né, que é a entidade da plataforma Digital Twin, que vai ter uma determinada funcionalidade. Então, essas funcionalidades nós vamos prever no desenvolvimento do nosso Digital Twin, assim como eu previ lá no Simple. Então, eu vou ter 3 funcionalidades de Digital Twin. Então, eu vou ter 3 tipos de interfaces gráficas distintas. Uma que vai ser para tocar os históricos. Então, eu vou obter os dados para visualização dos históricos que aconteceu com aquele equipamento. E vou apresentar isso numa interface específica, né, que eu estou chamando de playback. Vou ter uma de monitoramento em tempo real, para tomada de decisão de manutenção baseada em condição, fazer prognóstico e diagnóstico, e vou ter uma outra interface que vai ficar preocupada com a validação das regras, com a simulação do disparo das regras. Enfim, então eu vou ter vários módulozinhos dentro dessa minha plataforma, né, das entidades em termos de suas funcionalidades que eu vou explorar como serviço, então esses elementos funcionais, de serviço analítico, de elementos funcionais de simulação, elementos funcionais de repórter, elementos funcionais de suporte à aplicação. Então, eu vou ter várias visões, né, funcionais para explorar um determinado negócio para aquele domínio, né, de conhecimento que eu estou explorando. Ok? Mais ou menos essa é a ideia. Bem, então aqui, ó, ele apresenta um exemplo, né, de Digital Twin. Que foi validado, né? Depois eu vou mostrar uns filmes de validação desses modelos, dentro da ISO 23247. Aí tem um comitê que estava validando este fluxo de dados de Digital Thread. Então, esse Digital Thread, né? Digital Thread é a cadeia digital, né? Ou seja, é o ciclo de vida de um produto. Então, aqui ele definiu o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Tá? Então, o nível 1 aqui, ele está fazendo a definição do projeto da peça em CAD. Então, ele vai incluir aqui toda a parte de tolerância dimensional e geométrica, né? No nível 2, a definição do CAM, da manufatura auxiliada por computador, uma visão de malha fechada. Bem, no nível 3, ele vai trabalhar com a máquina de medir coordenadas, que é a CMM, ou com a máquina de fabricação, que é a minha máquina CNC. No nível 2 aqui de CAM, ele ainda definiu aqui, ó, um sistema Digital Twin, onde esse sistema Digital Twin recebe dados do chão de fábrica, dados reais da máquina. Então, aqui, ó, esse nível 2 que a gente está colocando aqui, eu teria, né, a construção do meu Digital Twin, desse cara aqui, ó, do meu modelo Digital Twin, dentro desse ciclo de vida de projeto, fabricação, né, usinagem, né, usando a manufatura auxiliada por computador, e medição, usando uma máquina de medir por coordenadas, ou medindo dentro da própria máquina. Então, aqui eu tenho 3 fases do ciclo de vida da peça. O projeto da peça no ambiente CAD, né, a parte de fabricação no ambiente CAM, de planejamento e execução, e a parte de inspeção usando uma máquina de medir por coordenadas.
Bem, aí o que ele faz aqui, quando ele integra esses ativos, né, dentro do mundo digital, né? Então, ele vai integrar aqui, vai pegar cada um dos elementos de manufatura. Então, eu tenho uma máquina de comando numérico, um centro de usinagem, e tenho uma máquina de inspeção, que é uma máquina de medir coordenadas. Então, eu tenho dois equipamentos, né, que são os meus elementos de manufatura física. Então, ele vai criar um digital twin com essas duas máquinas, ok? Tendo seu gêmeo digital dentro desta arquitetura. Então, tenho o meu modelo digital aqui dos meus equipamentos, máquina de medir por coordenadas e equipamento de usinagem. Bem, aí, os equipamentos se comunicam via MT-Connect, que é o protocolo de comunicação que ele escolheu. E a taxa de transmissão de dados é de menor do que 1 kHz. Ok? Então, isso aqui é 1000 dados por segundo. Essa é a taxa de transmissão que ele está especificando aqui. Bem, o padrão que ele vai utilizar, em termos de comunicação dos modelos de informação de usinagem, é o STEP-NC. Mais à frente eu comento mais um pouquinho sobre ele. E a especificação, né, que ele vai seguir associado à norma é a 23247 para criar o digital twin, né, representando esses meus ativos do chão de fábrica, que são os meus elementos de manufatura. E esse feedback, né, fechando a malha com o projeto, né, tem uma taxa de 1 dado por segundo. Ok? Bem, esse aqui é o desenho desse sistema adaptativo de fluxo de dados, onde eu vou projetar a peça, vou fabricar a peça, vou medir a peça. No Digital Twin, eu vou receber os dados, vou processar esses dados e vou realimentar, inclusive, o projeto e também o processo CAM. Tenho, né, aqui dentro, né, ó, dentro dessa visão, o modelo digital, meu Digital Twin dos equipamentos, recebendo dados, usando alguns protocolos que a gente vai ver mais à frente, que foram escolhidos, como o MT-Connect, o KIF e outros protocolos, e ele vai buscar uma funcionalidade para alterar a especificação de projeto ou a especificação de manufatura. Então, ele vai criar, né, uma análise de serviço analítico, né, esse seria o termo aqui, ó, serviço analítico, onde ele vai fechar a malha. Ele vai pegar esses dados, vai ver o que está diferente do que foi especificado e do que foi medido, e vai corrigir o processo de fabricação. E, ao mesmo tempo, ele vai corrigir também o processo de projeto da peça. Bem, e ele vai gerar, através do KIF, o que é o KIF? O KIF é um framework de informação de qualidade. É uma especificação, um modelo de informação, que especifica como gerar um relatório de metrologia. Então, ele gera um relatório associado ao resultado de medição daquela peça. Então, é isso aqui, ó. Ele tem aqui, ó, relatórios da visão de qualidade, de inspeção da peça. Ok? Bem, então isso aqui seria um exemplo, né, que é validado, né, depois eu vou tocar o vídeo, né, na próxima aula para que todos acompanham. Então aqui eu tenho todo esse fluxo de dados, do que a gente chama de digital thread, ok? Usando a visão
de Digital Twin, onde eu vejo em tempo real o que está acontecendo no chão de fábrica com os meus ativos, publicando com uma taxa da ordem de 1000 Hz, né? 1000 dados aí por segundo. Ele processa e faz as correções, por exemplo, do projeto em 1 dado por segundo. Bem, então isso aqui é uma ideia, né, que foi validada como uma solução de Digital Twin. Bem, então aqui, ó, tem alguns exemplos de protocolos que são utilizados naquelas várias camadas. Bem, então nossos elementos, né, então estão aqui as siglas, né, os elementos de manufatura física, né, vamos começar com a camada mais baixa, PME. Então o nosso PME aqui, né, robô, né, máquina-ferramenta, pessoas, produtos, enfim, todos os nossos ativos, né? Todos os nossos elementos físicos, ok? Nós vamos utilizar aquela segunda camada, né, que a gente chamou lá de entidade de controle e coleta de dados, né, onde nós vamos obter dos nossos ativos, usando aqui uma rede da indústria 3.0, usando o Profinet, usando o Modbus, usando o RS-485. Enfim, então, barramentos de campo. Por quê? Porque são equipamentos antigos, e esses equipamentos antigos precisam de uma interface, um gateway, né, para converter esses protocolos em protocolos mais aderentes à indústria 4.0 ou à internet das coisas industriais. Bem, aqui não, né? Aqui já são equipamentos no lado direito, são equipamentos concebidos já dentro do contexto de internet das coisas industriais, em que os próprios equipamentos já têm essas camadas DCCE como módulos dele. Foi aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Quando eu falei na primeira transparência, né, do elemento de manufatura físico e as entidades de controle de dispositivo e coleta de dados. Então, isso aqui poderia fazer parte do meu equipamento, ou não, né? Depende se é um equipamento legado da indústria 3.0 ou se já é um equipamento que já vem com essas interfaces de comunicação, com esses módulos integrados ao próprio produto, ao meu ativo, à minha máquina, ao meu robô, a máquina de medir coordenadas, centro de usinagem, centro de torneamento, enfim. Então, dependendo do que eu estou utilizando, eu vou ter que criar, né, adaptar, né, esta segunda camada para comunicar com a camada de baixo. Então, lá no caso da célula fotovoltaica, da usina fotovoltaica, da planta fotovoltaica, né, ele falou lá que é RS-485. Então, se é RS-485, talvez o protocolo que ele comunique é Modbus, né, sobre uma rede RS-485, que não vai falar TCP/IP, provavelmente. Então, eu vou ter que incorporar um hardware e vou ter que fazer a integração, a adaptação e a translação dos protocolos para que eu consiga comunicar estes ativos, né, dentro de um contexto de internet das coisas industriais, ou seja, para usar TCP/IP. Aqui não, né? Aqui ele já usa direto TCP/IP. Bem, então, nós já vimos os nossos elementos de manufatura física, esses caras aqui, legados, então o que está à esquerda é a indústria 3.0, e o que está à direita já são equipamentos dentro de um conceito de internet das coisas industriais. O que é legado, eu vou ter que criar, né, uma interface que me permita
a troca e a conexão com o canal de comunicação disponível naquele equipamento, e vou ter que ter aqui, né, numa entidade de controle e coleção de dados, o uso de um computador pessoal, um Raspberry Pi, um Arduino, enfim, algum sistema computacional pequeno, né, de preferência, para a gente colocar um computador grande, né, que permita esta integração com os ativos herdados com a arquitetura da indústria 3.0. Bem, então agora, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, a nossa camada DCCE já fala uma série de protocolos especificados pela norma. Quais são os protocolos que ela fala? MT Connect, então vai ter um agente MT Connect que vai se comunicar com o robô, conforme o João apresentou para vocês anteriormente. O João apresentou uma primeira aplicação com o MT Connect, descreveu a arquitetura, né? O agente, o adaptador. Então, eu tenho um adaptador que conversa com a máquina, através do canal de comunicação que ela disponibiliza, e eu tenho um agente, e esse agente consegue chegar até a máquina e obter os dados através do adaptador. Então, aqui a gente configura todo o ambiente com XML. Podemos trabalhar também com o OPC UA Server, então eu já mostrei numa aula anterior também para vocês, o uso do OPC UA Server. Então, eu disparei lá um servidor OPC UA, também fiz uma apresentação para vocês com o OPC DA, que é legado, que é o primeiro sistema, né, desenvolvido lá na década de 90, para trabalhar com plataforma Windows, né, cheio de limitações. Eu mostrei também para vocês um uso com MATLAB. Bem, nós vamos ter clientes aqui de internet das coisas industrial, shell de administração. Então, um shell de administração que nós podemos ter aqui é aquele shell de administração de ativos, que eu apresentei para vocês também, que faz parte da plataforma RAM 4.0. Então, é aquela solução alemã de desenvolver um shell de administração de ativos, né? Então, aquele shell de administração de ativos, né, permitia que a gente administrasse todos os nossos ativos para qualquer fase do ciclo de vida daquele ativo. Então, isso eu também mostrei alguns exemplos aí para vocês. Bem, aí, o que eu vou fazer agora? Então, eu já estou aqui na segunda camada do elemento físico, né? Interfaceei ele com uma camada que vai me permitir obter os dados que ele vai publicar. A gente está chamando isso de coleção de dados e entidade de controle do dispositivo. E agora eu tenho que pegar esses dados e disponibilizar para a minha interface de intercâmbio de informação com a nossa entidade de plataforma de Digital Twin, que é isso que a gente vai fazer agora. Acho que eu passei aqui. Desculpe. Acelerei muito aqui. Bem, então, o que eu vou fazer agora? Então, essa interface de troca de dados, né, de comunicação, né, nós vamos, né, interfacear agora a nossa camada DCCE, esta camada DCCE, entidade de controle e coleta de dados, com a nossa camada DTCES. Então, a camada DTCES é a entidade do sistema do núcleo do Digital Twin. Então, nós temos 3 cores, vamos chamar assim. O primeiro é uma entidade de subsistema de gerenciamento e operação. O segundo é uma entidade de subsistema de serviços e aplicação. E o terceiro é uma entidade de subsistemas de acesso aos recursos e troca de dados. Ok? Bem, então,
se nós olharmos o nosso ativo, nosso canal de comunicação de coleta de dados, os protocolos que nós elegemos aqui embaixo. Além desses protocolos, a gente vai usar também o MQTT, né? Inclusive, a sua proposta é usar o MQTT. Então, a sua proposta do MQTT, ela vai entrar justamente nesse cenário aqui, ó. Figurinha da esquerda, e vai colocar aqui um MQTT, ok? Bem, então aqui nós vamos obter esses dados, com essa interface de intercâmbio de dados, essa comunicação, nós vamos conectar com clientes dentro do nosso entidade do sistema do núcleo de Digital Twin, né? DTCSE, nós vamos disponibilizar esses dados para esta camada. Bem, lembrando que cada equipamento aqui de baixo, ó, tem um gêmeo digital dentro desse DTCSE. Então, lembra que a primeira coisa que nós fizemos foi a representação digital, do modelo digital, o nosso gêmeo digital, de cada um desses componentes aqui, né, desses elementos de manufatura física. Então, cada um deles tem um gêmeo digital dentro dessa nosso core, dessa nossa entidade, do nosso sistema de Digital Twin. Então, a primeira coisa que nós temos é esta representação deste modelo digital. Bem, então nós vamos disponibilizar esses dados para vários tipos de aplicações, para vários tipos de funcionalidades e negócios que a gente vai explorar aqui como serviço e aplicação. Então, vai ter um conjunto de subsistema aqui para gerenciar, né, a operação da minha plataforma de Digital Twin. Vai ter um outro aqui que possibilita o acesso de recursos e troca de dados. E vai ter aqui uma série de serviços e aplicações que eu vou desenvolver e vou vender como sistema serviço-produto. Ok? Então, eu tenho aplicações e serviços, né, direcionados para o cliente final, para quem vai usar esse serviço. Eu tenho uma série de requisitos de gerenciamento e operação, eu tenho que configurar o sistema. Então, era como eu tinha lá no Simpo, né? Dentro do Simpo, eu tinha um ambiente que eu customizava o nome das tags, customizava, né, o nome dos servidores, as senhas, os passwords. Então, tem que ter um subsistema para fazer o gerenciamento, né? Senão ele não vai ser customizável, né? Já que a gente está fazendo um framework, né? A gente tem que criar uma forma de customizar esse framework para a nossa aplicação, para o nosso domínio. Enfim, e de forma complementar, teria aqui esse intercâmbio e acesso de recursos, né? Que vai me permitir também, né, uma configuração, uma especificação e um acesso, né? Então, essas duas grandes funcionalidades, né, são mais associadas à plataforma. E a parte central é mais associada ao serviço que eu vou vender, que eu vou disponibilizar para o meu cliente final. Bem, então aqui ele está sempre propondo trabalhar com o contexto de internet das coisas, né? Então, dentro desse contexto, né, ele está usando servidores web e clientes web. Então, aqui na última camada do usuário, né, que é a quarta camada, nós temos aqui a entidade do usuário de Digital Twin. Então, o usuário Digital Twin pode ser qualquer usuário pertencente ao ciclo de vida do produto.
né? Poderia ser um usuário que está associado ao planejamento de recursos da empresa, a um usuário que está associado à parte de sistema de execução de manufatura, aplicações de CAD, de CAM, de inspeção, de montagem, ou qualquer outra visão de digital twin que eu queira ter daquele meu ativo. Então, a ideia aqui é que os clientes usem, né, protocolos como HTTP, né, 5, né, no caso, usando o JavaScript, né, REST, JSON, WebGL, né, que é o que a gente está usando, ok? E nós temos ainda aqui, ó, um compartilhamento de memória que ele está chamando aqui, né, onde a gente está armazenando isso na nuvem, okay? E em banco de dados. Bem, aí eu tenho um determinado gerenciamento de ordem da nuvem, por exemplo, onde eu estou usando um serviço de aplicação, onde eu tenho que ter créditos, né? Então, tenho aqui um sistema de gerenciamento de créditos. Então, tipo sistema da IBM, né? Então, estou lá usando a nuvem da IBM para usar todos aqueles recursos para fazer as minhas aplicações e serviços, eu tenho que pagar por eles. Então, eu tenho que pagar, ter créditos, né? Comprar novos créditos, okay? Para usar aqueles serviços dentro de um contexto de prestação de serviço, né? De aplicações e serviços na nuvem. Então, as ordens de processamento e de exploração desses serviços na nuvem, né, da nossa aplicação, é a parte de negócios, ok? A função e o negócio que vai rentabilizar a minha empresa. Bem, então essa é a especificação, né, associada a esse modelo. Então aqui tem mais algumas definições, né? Então a gente vai ver um vídeo, eu vou disponibilizar para vocês, com os vários estudos de caso para validar o Digital Twin nessa visão desse framework Digital Twin para manufatura dentro do contexto do projeto STEP-NC. Bem, mas como nós estamos trabalhando com STEP-NC, é interessante que a gente veja também algumas especificações. Bem, então aqui, ó, segundo conjunto de transparências, que é esse aqui, ó, AP242, AP238, né? MT Connect, Digital Twin, Martin 2020. Então, isso aqui é um conjunto de especificações de alguns encontros que foram desenvolvidos dentro do contexto da ISO, né, do projeto STEP-NC, onde esse Dr. Martin Hardwick, ele é o presidente dessa companhia Step Tools, essa companhia aqui, ó. Então, essa companhia Step Tools, ela desenvolve soluções de integração no mundo STEP. Ok? Então, depois, se tiverem curiosidade, ainda não conhecem o mundo STEP, então eu recomendo que vocês explorem, né, as normas do STEP, a AP238, né, que mais à frente eu vou mencionar, a AP242, que é a modelagem geométrica, né, em 3D, integrando manufatura, inspeção, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aqui uma série de ações de validação de Digital Twin, né, que eu também vou apresentar mais à frente. Eles também definem aqui o conceito de manufatura em maré fechada,
usando aqui uma réplica digital, que é o Digital Twin. Enfim, então tem vários trabalhos interessantes, e tudo que eles fazem aqui, né, faz parte das ações do desenvolvimento das normas do mundo STEP, STEP-NC, desse mundo de integração e da definição, que foi o último trabalho que eles fizeram sobre Digital Twin. Então, tudo isso está contemplado com a implementação da validação do modelo de informação concebido nos encontros do comitê da ISO, né, que trata sobre STEP, STEP-NC, Digital Twin e outras especificações da norma. E essa empresa desenvolve a implementação dos protocolos de comunicação, dos modelos de comunicação que são definidos nos encontros da norma. Então, eles ficam responsáveis pela implementação computacional e desenvolvem toda a parte de modelo de informação, de bibliotecas, que são adquiridas pelos principais fabricantes de sistemas CAD, CAPP, PLM. Então, todo mundo, todas as empresas, né, que trabalham com PLM, né, gerenciamento de ciclo de vida de produto, modelagem CAD, modelagem CAM, modelagem CAI, inspeção auxiliada do computador, CAA, né, montagem auxiliada do computador, todos eles utilizam softwares, né, desenvolvidos por essa empresa. Então, não é a própria empresa, não é o SolidWorks que desenvolve, você solicita exportar um arquivo SolidWorks para arquivo AP214, 242, 203. Então, quando você usa aquele filtro, aquela exportação, você está, na realidade, usando uma biblioteca, um filtro desenvolvido pela StepTools. Por isso que existe essa grande compatibilidade, porque praticamente só tem eles como fornecedores de bibliotecas, né, de conversor de dado de um formato proprietário para um outro formato neutro, usando as normas STEP e STEP-NC. Bem, então, esta P242 é muito importante, tá? Então, a gente já está na segunda edição dela. Então, aqui você tem, né, uma história do desenvolvimento do projeto STEP, né? Então, o projeto STEP, a ideia era desenvolver um modelo de dados neutro para representação de produto. Então, é uma troca de dados de produto, né, intercambiável. Eu consigo trocar dados entre vários tipos de fabricantes que usam estruturas, modelos de informação proprietários. Então, essa norma STEP veio justamente para viabilizar a troca de dados dentro do ciclo de vida de um produto. Então, você tem um fornecedor que trabalha com um determinado sistema CAD A, um outro fornecedor que trabalha com o sistema CAD B, e você compra desses dois fornecedores e trabalha com formato C. Então, vocês não iam ter condições de trocar dados se não tivesse um formato neutro. Bem, então surgiu a AP203, né, em 95, que só tinha geometria, bem básico, né? Então, só tinham a parte de geometria. Depois, 2006, veio uma nova AP, que é a AP214, além de geometria, também contemplava montagem, ou seja, montagem de duas peças, a geometria de uma peça montando com a geometria de uma segunda peça. Depois veio em 2014 a AP242, né, que é essa AP que eu estou me referindo atualmente, edição 1. Ela tinha geometria, montagem e permitia também anotações. E agora, em 2020, né, tem a edição 3. Nós temos geometria, montagem, anotações e tolerâncias. Então, atualmente,
você pega aí produtos, né, de mercado que tem conversores AP203, AP214, AP242, né, você consegue converter para um formato neutro, que é o formato STEP. Mas qual o formato STEP? Pode ser uma AP203, que foi a primeira, depois o AP214, que foi a segunda, ou a AP242. Então, cada AP vai contemplar uma especificação, uma modelagem de informação diferente. Então, a AP242 é muito mais completa do que a 214, a primeira edição lá de 2006, né? Ou a AP242, a primeira edição de 2014. Então, essa P242, ela contempla todo o modelo geométrico em 3D da peça, mais a visão de montagem, né? Ou seja, eu consigo, por exemplo, construir uma máquina com a P242, edição 3, incluindo a cinemática dessa máquina. Por quê? Porque eu consigo identificar como os elementos geométricos estão relacionados com outros elementos geométricos. Então, eu consigo colocar uma guia, sobre essa guia eu consigo colocar um fuso, uma mesa, e consigo definir qual é a cinemática de movimento de uma direção para uma outra direção. Então, eu consigo converter rotação de um fuso em translação de uma mesa. Ou seja, eu consigo construir a cinemática da máquina e, com isso, né, em termos de digital twin, eu consigo o quê? Mostrar a movimentação dos eixos da máquina. Se eu sincronizo com os dados da máquina real, eu consigo movimentar os eixos da máquina com um realismo muito grande. Eu já não consigo fazer isso, né, com a 203 ou a 214, né, que tem a montagem, só que não tem a cinemática. Então, eu monto uma coisa em relação à outra, mas não tem movimento entre essas peças. Eu não consigo definir qual é a cinemática, quais são as equações de movimento entre um elo e outro. Então, agora eu consigo montar, conceber uma máquina mecatrônica, né? Um robô com 6 graus de liberdade, paralelo ou serial, uma máquina de medir coordenadas, né? Ou uma máquina de comando numérico, e consigo virtualizar esta máquina, criar uma máquina muito próxima da máquina física, né? E consigo criar movimento entre as partes, né? Então, tudo isso é possível porque eu estou utilizando essa P242. Bem, então essa P242, né, que já é uma realidade atualmente, ela permite toda essa parte de tolerância geométrica, de cotar os elementos, né, tolerância dimensional, geométrica, enfim, toda a especificação dimensional e geométrica da peça, né, para fazer análise de tolerância dimensional e geométrica de uma peça mecânica. Eu consigo montar essa peça em relação a outras peças, né, e consigo, desta forma, criar, né, um ambiente que me permite desenvolver um produto que é um gêmeo digital do meu produto físico, né? Então, a versão 214, né, ela está presente na maioria dos sistemas CAD, né? SolidWorks, Creo, né, o PTC, o Siemens NX, que é o que eu mais gosto, né? O CATIA, o Autodesk, né? E a AP242, a terceira edição, né, nos softwares mais modernos, no Creo, né, versão 2021, SolidWorks, Siemens, né, eles já estão presentes, ok? E com isso eu tenho a possibilidade agora de exportar o modelo cinemático da máquina que eu projetei. Então, com isso, eu consigo gerar um digital twin, né, de uma forma muito simples, né? Enfim,
Então, além disso, ainda a gente tem o KIF, né, que eu já mencionei para vocês, que faz parte, né, do framework de informação de qualidade. Então, toda a parte, né, associada à documentação, medição, dentro de um contexto de informação de qualidade, é contemplado nesse framework. Então, ele é um framework muito importante também para fazer aquele digital twin de inspeção em malha fechada, onde eu fabrico a peça, meço a peça, né, e utilizo esse framework de informação de qualidade para fazer uma série de análises e fechar a malha de fabricação, fazendo a realimentação para o projeto e fazendo a realimentação para o processo, em termos de sistemas de manufatura auxiliada por computador ou de projeto auxiliado por computador. Ok? Bem, então, esses são as normas principais que a gente tem, a P242. Né? Então, essa norma é muito importante. Então, aqui ele mostra, né, o Digital Twin usando a P242. Né? Então, eu tenho uma máquina real aqui e eu tenho um modelo da máquina, do processo, dispositivo de fixação da peça, que é um gêmeo digital extremamente fiel, né, ao elemento de manufatura. Então, todos esses elementos de manufatura aqui que fazem parte do meu ativo, que está dentro da máquina, a máquina em si, né, cabeçote de usinagem ou de medição, aqui ele está com cabeçote de medição, está fazendo a medição da peça usando, né, um renichal, né, um apalpador, né, um sistema de medição dentro da máquina, né, onde ele está usando o renichal e fazendo a medição de uma série de características dimensionais e geométricas desta peça. E com esses dados ele vai para o Digital Twin de análise, onde ele vai analisar na visão de projeto e na visão de manufatura e vai corrigir o arquivo STEPs, NC, e o arquivo STEP P242, que representa o modelo da peça, por exemplo. Ok? Então, isso aqui é um Digital Twin validado dentro do contexto das ações do comitê da ISO, né? Do STEP NC. Então, aqui ele mostra cada um dos níveis, né? Que a gente já mencionou anteriormente. Nível de dados, nível de controle, o nível de aprendizado, né? Que é o core do meu sistema do Digital Twin. Então, é aqui dentro a simulação, ó, que é isso aqui, a simulação em tempo real, está ocorrendo dentro desse domínio de serviço e aplicação. E os protocolos que eles estão utilizando para fazer essa comunicação é basicamente o MT Connect e o KIF, né? O KIF para inspeção e o MT Connect, né? Para comunicação com as máquinas, né? Tanto a máquina de comando numérico e essa máquina de comando numérico ela também tem a capacidade de fazer a medição. Então, estou usando aqui um apalpador, né? Renichal no lugar da ferramenta de corte. Então, eu tenho aqui o renichal no cabeçote da máquina e eu uso o próprio sistema de coordenada da máquina para fazer a medição. Obviamente, né, o erro é muito maior do que se eu estivesse fazendo a medição fora da máquina, né? Mas como a medição é dentro do processo, dentro da máquina, então eu estou utilizando primeiro a máquina, que é o meu centro de usinagem, para usinar a peça, e depois eu troco, escolho, né, um novo sistema de medição, nesse caso aqui um apalpador da Renichal, então eu troco a ferramenta por um apalpador, e agora executo um programa de medição da peça.
E com esse programa da medição da peça, eu vou gerar um resultado na medição naquele formato KIF, né? Do Framework de Informação de Qualidade. Enfim, então toda essa implementação, né, foi feita utilizando esse modelo, né, que eu estou identificando aí com vocês. Então aqui ele começa a definir os protocolos, né? O protocolo que ele está trabalhando, o MT Connect, que é um protocolo natural, quando possível, para a gente trabalhar com máquinas de comando numérico. Aqui, em termos de nível de controle, ele está usando o STEP. Ok? Então, todos aqueles protocolos, né? O AP242, AP248, todos aqueles protocolos que eu mencionei anteriormente, né? Que estão descritos, né? AP238, AP242, então todas essas especificações, né? Aqui para CAD, né? AP242, e para usinagem, o AP238. Só que o AP238 ele é composto, na realidade, com uma série de APs. Então, dentro do AP238, ele também incorpora o AP242. Por quê? Porque ele incorpora todo o ciclo de vida do produto. Projeto, representado no AP242, usinagem, né, de fresamento, por exemplo, usando o STEP, que é a 14649, a parte de inspeção, a parte de montagem. Então, eu tenho todo o ciclo de vida descrito dentro desse AP238. Então, é um arquivo robusto, né, um arquivo grande, que contempla todas as fases do ciclo de vida do produto. Então, quando eu abro esse AP, eu vejo todas as fases do ciclo de vida do produto. Bem, então aqui ele continua mostrando, né, o que ele está usando em cada um dos níveis. Ok? Bem, então aqui tem algumas aplicações, alguns estudos de caso que depois eu vou relatar para vocês, né, que tem os filmes para tocar isso. Então aqui, só para apresentar, né, ele está usando o próprio ambiente que ele chama de Step MC Machine, né, que é esse softwarezinho aqui que está disponível aqui, como sendo Digital Twin. Então aqui esse software tem capacidade de comunicação via MT Connect, ó, tem um botãozinho aqui, ó, MT Connect. Então eu configuro aqui, né, o meu ambiente, clico nesse botãozinho, ele abre uma interface que me permite fazer a conexão com o adaptador, né, ou com o agente, né, eu escolho lá o adaptador, e aí eu começo a receber os dados dos robôs. Né? Então aqui é um estudo de caso, né, de uma estação de trabalho constituída por 4 robôs, onde esses 4 robôs colaboram na furação desta peça, que é uma peça de uma aeronave. A peça de um Boeing, por exemplo. Tenho que remover muito material dessa peça para deixar ela leve, né, porque é uma peça estrutural, então foi projetada que eu tenho que ter 500 furos, 1000 furos nessa peça. Então, essa peça é processada nessa estação de trabalho, usando 4 robôs colaborativos. Então, essa aqui é a estação de trabalho, esse aqui é o gêmeo digital, né? E toda a usinagem é desenvolvida tendo como controle, né? Essa parte aqui, ó, nível de controle, o Step NC Machine, que coordena a execução da movimentação desses robôs para eles furarem e para eles cooperarem nesse trabalho. Então, por isso que a gente está tendo aqui na representação do nível de controle a figura do STEP, o Step NC. Por quê? Porque eu tenho que coordenar a movimentação desses robôs para a execução das operações de usinagem previstas no meu plano de usinagem. Então, para fazer isso, eu tenho que ficar trocando dados entre os robôs, coordenando as ações
e a interação de um robô em relação ao outro, porque vai ter regiões aqui que um robô vai se aproximar e o outro pode se aproximar. Também eles podem chocar, né? Então, eu não posso deixar, né, que isso ocorra. Então, eu tenho que coordenar essas ações desses robôs. Ok? Bem, então, com isso aqui, eles otimizaram, aumentaram aqui, né, em termos de velocidade, né, para usinagem, né, e tiveram um ganho de produtividade de 30%. Ok? Então, isso aqui é um pequeno exemplo. Bem, então aqui tem outros, né, detalhes, né, de como foi implementado, né? Então aqui eu tenho, né, os equipamentos de manufatura, né, que estão lá no chão de fábrica, os meus ativos, os robôs. Eu tenho aqui, né, os modelos de processo produto, comandos, fluxos de estado, instruções, e eu tenho aqui, né, a comunicação de dados, né, que ocorrem entre esses equipamentos e o nível do controlador de célula, já que eu tenho que coordenar a movimentação de um robô em relação ao outro. Então, ele usa, por exemplo, aqui a AP238. Essa AP238 converte, né, tem esse translator, né? Então, ele gera aqui a AP238. E essa AP238, que é o arquivo de comando numérico, né? AP238, que é utilizado pelo STEP, ele converte numa linguagem chamada Rapid, que é a linguagem que o robô entende. Alimenta todos os robôs. Tem toda a parte lá com o nível de usuário de supervisão do estado de máquina. Então, ele recebe os arquivos, ó, AP242, AP238, os dados do chão de fábrica que os robôs estão publicando, né, via MT Connect. Enfim, então aqui eu consigo definir os equipamentos de chão de fábrica, o nível de coletor de dados e controle, associado ao meu controlador de célula, quando eu tenho vários robôs ou vários equipamentos comunicando um com o outro. Depois, tudo isso vai para o mundo do Digital Twin, para o framework, para a camada 3, propriamente dita, okay? Onde eu vou ter a representação digital do Digital Twin, né? Que é aquela visão digital, e vou ter toda a parte de processamento para otimização e ganho de produtividade da minha célula de furação. Bem, então isso aqui é um exemplo. Além disso, né, ele ainda disponibiliza a comunicação através do ciclo de vida do restante da empresa. O sistema de planejamento de recursos de empresa, a parte de engenharia da empresa. Então, eu tenho ainda, né, a conexão com a parte de engenharia da empresa a partir desse nível do usuário final. Então, aqui eu estou ainda dentro da empresa, né, do usuário, mas eu posso compartilhar esses dados com outros níveis operacionais da empresa, que é aquela pirâmide de automação que nós vimos lá dentro do modelo RAM 4.0, né, herdado da pirâmide de automação da indústria 3.0. Então, nós teríamos lá, né, os níveis, as camadas, né, nível 0, nível 1, nível 2, até o nível 5, conexão com o mundo, onde eu posso comunicar, né, e visualizar o que está ocorrendo no meu chão de fábrica, com um outro usuário localizado em outra instalação física, usando o conceito aí de internet das coisas industriais. Bem, aqui tem outras aplicações, né, mas depois eu vou deixar essa exploração para um vídeo, né, porque aqui era ainda um levantamento inicial e tem alguns erros nessas transparências, né. Então, aqui só fica como referência
para entender as possibilidades que nós temos de usar esse conceito Digital Twin em validação de casos reais. Nesse outro caso aqui, gerenciamento de vida de ferramenta. Então, o objetivo é aumentar a vida da ferramenta, né? Ou seja, a ferramenta, ao invés de durar 40 minutos, a vida dela ser de 40 minutos, ela vai ter uma vida de 60 minutos. Então, eu vou conseguir, né, fazer uma melhoria da vida da ferramenta, fazendo uma estimativa de vida remanescente da ferramenta, aumentando a sua vida, que era de 45 minutos, e agora teve um aumento de 15%. Então, aqui eu já estou visando um processo de otimização associado à vida de ferramenta. Ok? Então, da mesma forma, eu vou monitorar lá o meu equipamento de chão de fábrica, que no caso aqui é a vida da minha ferramenta. Então, vou publicar esses dados usando os protocolos MT Connect, OPC UA, enfim, esses dados, né, vão subir para os níveis superiores, né, através do meu coletor de dados, né, e controlador de células, já que eu tenho vários elementos interconectados aqui embaixo. Isso vai para o meu core do Digital Twin, ok? E dentro do core do Digital Twin, né, a visão funcional aqui é melhoria, aumentar a vida da ferramenta, ok? Então, eu estou monitorando aqui o processo, que é o desgaste de ferramenta, e o objetivo é estimar o estado desse desgaste e ir ajustando o processo para que a ferramenta aumente a sua vida em 15%. Então, isso é uma outra forma, né, de se buscar uma otimização de vida de ferramenta dentro desse contexto. Bem, então tem várias possibilidades que a gente pode trabalhar buscando, né, uma otimização funcional, né, tudo baseado em funcionalidades que a gente deseja otimizar, né, melhorar. Então, vamos escolher uma função, e esta função vai virar um serviço, vai virar uma aplicação, e esta função está associada ao aumento da produtividade da linha em termos de ter uma economia de 30% de tempo, ou fabricar 30% mais peças, ou diminuir o desgaste de ferramenta e ter uma vida da ferramenta com aumento de 15%. Então, tem uma funcionalidade, né? Então, a ideia é o quê? É buscar uma função qualquer que possa otimizar o meu negócio, utilizando análise de dados, né? E essa otimização dessa função, dessa funcionalidade, pode ser na visão de manutenção, pode ser de otimização de vida de ferramenta, como foi feito aí, ou então otimização do tempo de produção. Então, a ideia é buscar esta função, desenvolver a solução, né? Então, aqui, ao longo do tempo, né, essas funcionalidades, para serem implementadas, vão ter um decaimento de preço. Hoje, para fazer algumas dessas ações, custa caro, né? Por quê? Porque ainda várias dessas tecnologias estão em desenvolvimento, né? Então, você não tem ainda determinadas tecnologias desenvolvidas, maduras o suficiente para ter um preço convidativo. Então, o que está mais desenvolvido atualmente são os sistemas de manutenção preditiva. Eu já vi lá, já mostrei para vocês, a IBM tem o sistema de manutenção preditiva de ativos, né, que é o máximo. O RapidMiner tem um sistema de manutenção preditiva. O MATLAB tem um outro framework de manutenção preditiva. Então, vários sistemas, né, que atuam naqueles quadrantes mágicos da Gartner, né, como sendo líderes ou visionários, têm produtos que já está com preço bastante baixo, que aproveitam determinadas funcionalidades como manutenção preditiva dentro de um contexto de Digital Twin, dentro do oferecimento
né, de sistemas, produtos, serviços, como nós vimos anteriormente. Ok? Então, a ideia basicamente é essa. No mundo da manufatura, né, representada pelo STEP, então nós temos aqui o mundo do comando numérico, o protocolo eleito é quase sempre o MT Connect, então vou publicar os dados do CNC no meu Digital Twin, modelador, né? Tenho as bibliotecas do STEP, AP242 e AP238, entre outras, né? Tanto da parte de CAD quanto da parte de CAM. E eu tenho agora a possibilidade de usar esse Digital Twin, obtendo dados do processo e ele fazendo feedback na funcionalidade de manufatura, né, de CAM, ou na funcionalidade de projeto, de CAD. Então, aqui é a parte de feedback que nós temos a possibilidade de executar atualmente. Bem, então, com isso aqui, né, eu contemplo, então, esses dois slides principais aqui, né? Só para finalizar aqui, tem um outro exemplo que foi colocado nas transparências anteriores, por exemplo, de um Digital Twin para manufatura aditiva. Ok? Então, aqui, lá no NIST, tem uma máquina de prototipagem rápida, né, baseada em sinterização. Então, você tem, né, uma unidade laser, uma série de espelhos, de colimadores, né? E esse laser, né, ele segue, né, inicialmente por essa lente, né, para deixar os raios paralelos, né? E aqui também um espelho para direcionar a inclinação desta luz do laser, né, aproximando o foco ou, né, afastando o foco, né, enfim. E eu tenho também aqui a possibilidade de ter uma orientação desse segundo espelho na direção Y, desse outro espelho na direção X, e com isso eu consigo orientar, né, o posicionamento desse feixe laser num pó metálico que vai ser sinterizado camada após camada, né, para construir a minha peça dentro desse contexto de manufatura aditiva. Então, por exemplo, né, poderia pensar numa máquina como essa aqui e desenvolver um Digital Twin, né, associado aos movimentos, à cinemática dessa máquina, né, para criar as camadas, né, de deposição de material, sinterizando o material que é o pó metálico e controlando os posicionamentos em X, Y, L, D e T, né? Então, seriam essas especificações, né? Então, o T, né, que é esse cara aqui, é uma câmera que está obtendo a imagem do que está ocorrendo no processo. Então, aqui seria um Digital Twin de otimização. Então, eu vou criar um gêmeo digital, né, onde a máquina fisicamente tem todos esses elementos, e vou simular, né, usando, né, meu modelo digital, o que está acontecendo com a planta real. Então, eu vou vendo, né, essas imagens, ok, em tempo real da máquina, e posso simulando determinadas condições para melhorar a qualidade de deposição do material, analisando a imagem em cima do meu Digital Twin. Então, ele mescla, né, o modelo digital mais a imagem real da planta, que é essa aqui que eu tenho, que eu estou obtendo lá do processo, que é um dado, né, de imagem que está chegando no Digital Twin. E com isso eu vou ter a possibilidade de analisar a qualidade de deposição de material e mudar algum parâmetro que vai interferir, né? Então, eu vou ter uma função de otimização, levando em conta todos os parâmetros da máquina. Então, em função da qualidade de deposição que eu estou checando com a câmera, eu vou ajustar os parâmetros para melhorar essa deposição de material. Então, aí eu tenho um Digital Twin de otimização.
Então, aqui as coisas estão ocorrendo de fato em tempo real, né? Então, eu não posso processar esse Digital Twin na nuvem, né? Então, esse Digital Twin vai ser processado lá no nível de supervisão do processo. Bem, então aqui são só alguns exemplos, né? Que nós poderíamos pensar, né? Usinagem preditiva, né? Enfim, publicação dos dados utilizando o KIF, né? Que é o Framework de Informação de Qualidade. Bem, então na próxima aula eu dou continuidade aí e vou apresentar o videozinho para vocês, que vai mostrar esses estudos de caso, okay? Com essas telas que eu estou apresentando aqui para vocês, por exemplo. Então a gente vai ver isso, né, num vídeo, tá bom? Bem, e aqueles que tiverem interesse, eu coloquei aqui nesse material um trabalho de orientação de mestrado que eu fiz há um bom tempo atrás, né? Miguel Paredes, né? Sobre desenvolvimento de uma fresadora CNC aderente à norma STEP-NC, baseado no controlador de máquina avançado EMC2. Então, aqui tem uma boa revisão sobre STEP, STEP-NC, AP238, né? Toda a especificação do projeto STEP, as nomenclaturas, o Express, modelagem de informação, modelo AIM, AMF, enfim, toda a parte de modelagem do STEP, né? Está descrita aqui, então aqueles que tiverem interesse para conhecer um pouco mais o que é o STEP, o que é a modelagem de informação, eu recomendo que vocês deem, né, uma olhada nesse material, porque ele está bem elaborado, tá? E também tem aqui a implementação, né? Inclusive a gente fez um Digital Twin aqui da máquina, né? Usando um software chamado Vericut. Então esse aqui é o Digital Twin da máquina, tá? Deixa eu ver onde é que está o Digital Twin da máquina. É esse aqui, tá? Então a gente tinha toda a parte criada para a máquina digitalmente e executando, né? Enfim, trabalhando com MT Connect, enfim, então é um bom trabalho que vocês podem ter como referência. Antes de fabricar a máquina, a gente prototipou ela também numa impressora 3D, né? Para ver como é que ela ficaria, a mesa, os equipamentos, enfim. Então é um projeto bem interessante, que pode dar uma boa visão aí para vocês sobre o projeto de máquinas, desenvolvimento de produtos mecatrônicos, né, dentro do contexto do STEP-NC. Ok? Bem, então, basicamente isso que eu queria apresentar hoje. Aqueles que não estiveram presentes aqui, né, leiam, assistam o vídeo posteriormente, e na quarta-feira a gente dá continuidade. Eu vou subir esse vídeo e vou deixar o link lá para os alunos que não estiveram na aula de hoje assistirem, né? Ter a possibilidade de ver o que a gente viu nessa aula. Ok, Marianes? Então, basicamente isso aí. Ok, professor. Tá. Boa tarde aí e até a próxima. Tchau.